Sejam todos bem-vindos ao podcast da Abrint. Estamos aqui no Encontro Nacional Abrint 2023, que tem o tema Potencializando Conexões. Eu sou Jorge Morgado e eu estou recebendo aqui o Guilherme Lobo, que ele é sócio e diretor comercial da Campsoft. Seja bem-vindo, Guilherme, é um prazer estar recebendo você aqui. Muito obrigado, Jorge. E a gente vai bater esse papo aqui falando sobre as novidades do mercado de SVA, né? O que tem aí nesse mercado de novo? O provedor ele sempre vem buscando soluções no mercado para agregar valor ao serviço dele, para fazer com que a experiência do cliente seja melhor e que o cliente entenda que aquele provedor ele é diferenciado no mercado. E eu queria que você falasse mais, né? Quais são os SVAs que vocês trabalham, têm, quais são as soluções que vai ajudar o provedor a mostrar um diferencial lá para o seu cliente. Boa, perfeito. Bom, primeiro, obrigado, Jorge, obrigado a Abrint aí pelo convite do podcast. Meu primeiro podcast, para ser sincero, já fiz algumas palestras, mas o podcast é o primeiro. Falando um pouco de SVA, eu acho que a gente precisa voltar algumas casinhas para trás, né? Você comentou, gerar uma experiência agregada para o cliente, fazer a diferença. O importante do SVA é que o mercado estava acostumado, por exemplo, com otimizações tributárias, né? SVA só serve para otimizar e estava acostumado também com SVAs que não geravam engajamento lá com a base. Mas não quer dizer que o SVA é ruim, quer dizer que talvez o próprio provedor ele não estava usufruindo das melhores experiências, né? Não estava passando de fato aquilo que o SVA ele traz como um benefício. Então, falando agora de SVAs que geram a experiência, que é agregada, que é muito mais fácil, inclusive, vamos falar HBO Max, por exemplo, que é um produto que nós trabalhamos, todo mundo conhece a marca, né? Então fica muito mais fácil eu vender um produto que de maneira generalista, todo mundo sabe o que é. Agora, vender, por exemplo, um toca-livros, que é outro produto que nós trabalhamos também, inclusive é uma marca própria nossa, ninguém sabe o que é. Então fica difícil gerar uma experiência agregada porque ninguém conhece. Então eu como provedor, preciso me esforçar um pouquinho a mais fazendo campanhas de marketing, comunicação, até de branding, mudando algumas características empresariais para que eu de fato leve essa experiência para dentro da casa do assinante, que esse é o principal desafio, né? Como eu gero essa experiência, como eu uso o Toca-Livros, como eu uso o HBO, como eu uso um Deezer, por exemplo, que nós trabalhamos também, DirecTV Go, entre outros. A gente tem um pouco mais de 20 soluções aí no nosso portfólio que tu consegue usar para qualquer coisa que tu quiseres, né? Que legal, me permita. Então, existe hoje uma mudança de pensamento do mercado, porque realmente você tocou num assunto interessante. Antes o provedor ele procurava o SVA somente para ele, digamos, ter ali um benefício tributário, né? Mas hoje há uma necessidade, e você está no mercado aí, você sabe que há uma mudança aí de mentalidade, onde o provedor ele agora realmente quer entregar soluções para o cliente, que aquele produto lá, aquele SVA, aquele serviço, né, ele realmente faz com que seu cliente tenha o uso desse serviço mesmo, entenda como funciona. E o que vocês estão fazendo assim para ajudar o mercado? O que vocês estão trazendo de soluções, de novidades que vai agregar e vai ajudar os provedores a enfrentar, que é um desafio? Porque com certeza. O que eu percebo? Tem muita gente que está lá entregando lá no seu portfólio um monte de SVA, mas o cliente mesmo nem usa e talvez ele nem saiba que ele tem aquele benefício. Explica aí pra gente. Boa. Eu acho que tem duas questões que a Campsoft faz. Um é serviços que nós entregamos. Então a Campsoft, ela, como empresa, nós somos pioneiros em entregar um serviço de atendimento personalizado para o provedor. Ou seja, primeiro nós estudamos qual que é o objetivo que ele quer ter. Eu quero realmente diversificar portfólio porque eu quero reduzir o meu churn, eu quero aumentar meu LTV, eu quero aumentar meu ticket médio, por exemplo. Então a gente já faz uma breve conversa mais consultiva com o provedor, indicando quais produtos vão ter mais aderência com aquele público. Agora, falando de produto, a Campsoft ela acaba de lançar, está fazendo pré-lançamento aqui na Abrint, inclusive, da plataforma Meu App. O Meu App é uma plataforma de gestão de benefícios digitais, ou seja, eu, provedor Lobonet, por exemplo, usando meu sobrenome aqui como case, a Lobonet, ela
pode ter uma plataforma white label, ou seja, a Loboplay, por exemplo, e lá dentro todos os clientes da Lobonet que tiverem acesso àquele conteúdo, eles vão poder escolher o serviço digital que mais lhe agrada, dentro de 2 tipos de plano que a Campsoft está oferecendo, e também verificar quais já estão liberados. Por exemplo, eu coloquei um SVA para toda a minha base, um SVA de livros, por exemplo, que tem unidades tributárias totais, que o mercado utiliza muito aí para reduzir os riscos do ICMS, por exemplo. Vai ter lá liberado Toca Livros e embaixo dessa plataforma vai estar mostrando as opções que ele pode escolher mês a mês. Ou seja, se eu, provedor, não conheço o meu público, porque eu tenho uma diversidade enorme de público, eu atendo todo mundo, mas eu não consigo saber o que eu gosto mais. Você pode gostar de futebol, eu posso gostar de leitura e só de leitura. Então é muito difícil você agradar todo mundo. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Benefícios flexíveis, de certa forma. Então o meu app ele vem com essa proposta de personalização de plataforma para o provedor, para trazer um engajamento melhor de marca, né? A internet não é o fim, a internet é o meio. Como é que eu utilizo esse meio para o meu cliente ter acesso à cultura, ter acesso à educação, ter acesso a entretenimento, ter acesso a experiências positivas, às vezes experiências de família ou qualquer outro tipo de momento gostoso aí que a gente acaba tendo no dia a dia com os aplicativos. Então, isso possibilita essa conexão e também possibilita que o cliente, de fato, ele escolha o que ele está precisando. Isso vai gerar o quê? Informação para o próprio provedor poder decidir e daqui a pouco criar um plano personalizado, que pode ser dentro do meu app mesmo, mas que ele traga produtos específicos para aquela base. Por exemplo, a minha base, 10% da minha base acabou utilizando o produto do HBO Max. Se eu criar um produto específico de streaming, eu tenho certeza absoluta que 10% da minha base está fidelizado, porque eles já demonstraram esse tipo de interesse no meu app, escolhendo esse aplicativo mensalmente. Então é muito mais fácil o provedor ter embasamento para decidir o que ele vai fazer. Ele não vai comprar uma bazuca e vai dar um tiro numa formiguinha, né? Às vezes ele comprou lá a bazuca HBO, mas o cliente só queria um Qualifica, por exemplo, que é um produto de educação de cursos. Então, depende muito. Esse meu app vem realmente com essa proposta de ajudar o provedor a engajar o produto. E tem um detalhe muito importante. Uma das principais dores que a gente enxergou que o provedor tem é que quando eles colocam SVA, o nível de suporte deles aumenta muito. Custo, a equipe tem que ficar fazendo chamada, abertura de ticket. E o meu app vem também com essa proposta de ajudar o provedor nisso. Tem lá todas as informações sobre os produtos que ele tem o benefício. Então, eu já reduzo essa necessidade de informação que o cliente tem sobre a plataforma. Explico também sobre o FAQ, como acessar, como é que você tem esse benefício, como você muda esse benefício mensalmente, tudo para que o cliente tenha uma experiência melhor, que é o que você trouxe. Só pegando aí o gancho, para mim, vamos entender aqui, a plataforma ela vai funcionar num modelo em que o usuário vai ter os seus apps, vamos dizer assim, né, os seus SVAs dentro dessa plataforma, e sem precisar estar saindo de um app para entrar no outro, dentro dessa mesma plataforma ele tem acesso a tudo, seria isso? Ele, na verdade, ele tem um acesso de gestão dos benefícios. Ele obrigatoriamente vai ter que sair da plataforma para acessar os aplicativos, baixar o aplicativo do celular dele, mas tudo dentro da plataforma está especificado como ele fazer isso. Que, por exemplo, é muito difícil eu treinar uma equipe de vendas sobre todos os produtos que eu estou beneficiando. Então a própria plataforma ajuda isso. Olha, se você tiver dúvida de como acessa, tem lá um FAQ, tem o passo a passo de como você precisa acessar esse benefício e como você ativa e desativa. Então isso vai servir até para o time, né, que optou por alguns SVAs, entender como é que funciona cada um, até para poder explicar isso e oferecer isso para o cliente, né? Exato. Porque se os provedores estão tendo essa experiência de colocar um SVA na casa do cliente, mas aí a sua equipe técnica não está familiarizada com esse app, com esse SVA, e o cliente menos ainda, e começa a ter chamados, né, aumentando o custo dentro da operação, com essa plataforma ele vai ter muitos ganhos, seria isso? Exatamente. Que são demandas recorrentes que a gente enxerga dos nossos próprios clientes, né? A Campsoft trabalha com um pouco mais de 200 clientes hoje na base, e
e os provedores que realmente comunicam SVA, tentam gerar engajamento sobre isso, gera muito chamado por trás. Às vezes porque ou a plataforma também pode ter seus defeitos, né? Não é tão boa o suficiente para aquela usabilidade, ou justamente porque ele percebeu aquele benefício, o provedor não fez a mínima comunicação sobre isso, e se ele não quiser fazer essa comunicação, porque talvez tenha um custo a mais, ele indica, olha, a gente tem uma plataforma de gestão de benefícios, que é a Globoplay, por exemplo, mais uma vez usando o meu sobrenome aí como referência, como exemplo, né? Como exemplo de provedor. E lá na Globoplay você tem acesso a todas as informações que você precisa para ter acesso a esse aplicativo. Na próxima vez, talvez ele não abra mais aquele chamado, porque lá dentro já resolveu aquele problema. Então, qualquer demanda de N1, por exemplo, ele já consegue tirar ali na hora. E isso acaba evitando que o cliente tenha uma triagem, podemos dizer assim, né? Na medicina tem a triagem, né? Para ver se o paciente precisa mesmo de uma consulta mais específica. Aquilo dali vira a triagem do provedor em relação ao suporte também. Show. Guilherme, eu num bate-papo aí no café da manhã com os amigos, alguém me comentou, olha, já tem até um projeto, um app que vai integrar os streams. Porque o que acontece? Às vezes você tem lá 5 streams, 3, 4 streams assinados, mas aí, cara, tu não tem como aproveitar ao máximo esses streams, né? Já existe alguma solução no mercado de colocar tudo numa plataforma só e eu puxar, vou dar um exemplo de filmes, séries e outros conteúdos. Eu através dessa plataforma ter acesso a tudo isso sem estar saindo de um app para entrar em outro? Legal. Nós temos hoje parceria com a DirecTV Go, a gente comercializa eles. Eles têm um streaming, né, que é de TV, inclusive tem canais da Globo, a gente está com parceria até aqui na Brintin com a The Go. Vou inclusive palestrar com eles hoje de tarde, tem um painel que eles vão estar fazendo às 3h40 da tarde. E hoje essa plataforma que eles têm a TV, com os canais de Globo, Sport TV, entre filmes e outras coisas, séries. E lá dentro ele pode escolher também, contratar também acessos de HBO, pode contratar acessos do Premiere, por exemplo, entre outras opções. E isso eles estão centralizando na plataforma, que cria uma experiência muito mais agregada, né, para o usuário final. E dentro do leque de SVAs que você tem, quais são assim hoje os mais requisitados aí, não só pelo provedor, mas pelo cliente do provedor, que dá mais resultado lá para o provedor? Legal. Vamos separar em dois objetivos, né? Otimização tributária, que eu vou dizer que 90% da nossa base é isso. Hoje o top 1 de vendas é a Toca Livros. A Toca Livros é o principal produto de otimização tributária do mercado, porque é livros. Então, além de isentar o ICMS, o ISS, tem imunidade de ICMS e ISS, tem isenção de PIS/COFINS e também tem uma redução do IRPJ, que daí vocês conversam com o advogado de vocês, com o tributarista da empresa, para conhecer um pouquinho mais sobre essa jogada. E esse é o principal, 90% da nossa base tem e procura. E o campeão de acessos é o HBO Max. A gente tem cases de que 60% da base disponibilizada do provedor para o cliente estão utilizando com recorrência mensalmente. Então ele realmente sai da curva. Hoje um streaming que é mais básico que HBO, ele não passa de 20%. Então ele é o streaming realmente dominante. Muita gente fala, mas é caro, mas o preço está diretamente proporcional à qualidade e à experiência que você está gerando para o seu cliente, né? Então você está trazendo de fato uma coisa que faz sentido, de fato uma coisa que faz ele ser engajado. E o outro produto que nós temos também que gera um engajamento é o Deezer, mas o Deezer já bate ali os 17% de utilização, que é muito menos, né? Meu amigo, tivemos aqui com o meu amigo Guilherme, entendeu? Ele entende muito, gente, de SVA, das soluções, e eu só te agradeço aqui pela tua presença, por você estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento aí, a toda a tua expertise aí para o mercado de provedor, tá bom? E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para que a gente possa falar mais sobre esse assunto tão gostoso, tá bom? Show de bola. Obrigado, viu? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.